Bem-vindos, senhoras e senhores. Meu nome é Maurício. Nós estamos em mais um Canadá Post. Nossa, pensei que você era o William Bonner agora. Mais uma vez aqui, né? Com a nossa. Mas faz mais um brinde. Canequinha de coraçãozinho, né? Como sempre. Olha lá. Hoje Tem que ensinar o cachaceiro, velho. Você brinda e bebe. Eu só tô bebendo água, velho. Não tem nem cheiro de cerveja aqui, tô bebendo véio. coca. Agora sim. E aí, Carlão, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo, cara. Bom, hoje, galera, a gente tem uma convidada super especial, mas antes de falar dela, o Carlos tem um recadinho pra vocês. Bom, então, eu vou falar um pouquinho da nossa parceira, a Kiwi Education. É uma empresa que eles trabalham tanto com imigração como com intercâmbio. Então, se você que está assistindo esse podcast, você tem vontade de migrar para o Canadá ou fazer um intercâmbio, a gente vai deixar o link aqui na descrição, você entra em contato com eles. É só preencher um formulário, coisa simples, e eles vão entrar em contato com vocês e vão estudar o seu processo, quais são as suas necessidades. Isso que é o legal deles, eles trabalham, não é aquela coisa que fica... alguém entra em contato, faz aquelas perguntinhas básicas e te esquece. Não, eles vão entrar em contato com você, vão focar no seu perfil e em cima disso eles vão tomar a melhor decisão e para que você, na verdade, tome a melhor decisão, eles vão te encaminhar para os profissionais corretos. E quem quiser, só vir para cá que é bom demais, passa um friozinho, mas vale a pena. Quiser se aperfeiçoar no idioma, então entre em contato com eles que você não vai se arrepender. Como é que faz? Tem um link lá, Carlos? Tem o link, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. É só entrar no link, clica lá, já vai abrir um formulário, preenche com as suas informações que alguma pessoa da Kiwi vai entrar em contato com você. Show de bola então, galera. Tá aí dado o recado aí. Vamos agora à nossa convidada. Quem que é a nossa convidada? Pô, cara, foi você que convidou. É uma gaúcha, tchê. Ah, é? Do Rio Grande. Ô, louco, meu, que responsa. Vou ter que falar igual ela fala. Presente ela então, Marcão. Então? Ô, Marcão, Carlão, caralho, Maurício. Gente, é água mesmo? É, tá certeza? foda, velho. Acho que é pinga. Deve ser. Bom, Natiele, Nat Hoods, né? Como diz a Bruna. Nat Roots? É? Coisa de Apelido Bruna. gentil de Bruna. Nath, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Falar um pouquinho da sua história de imigração, da sua melancia, que tá aí meio grande, né? Essa meninão Davi que tá chegando. Falar um pouquinho também do seu trabalho. Agora tá meio de folga, né? Vai ficar aí. um tempinho aí tranquila. Mas a Nath, gente, ela trabalhava numa garderie. Espero que talvez vai voltar, né? Sim, com certeza. Tem que... Coitado do Romulo, né? Tem que trabalhar, tem que ajudar. Fala um pouquinho então, Nath. Se apresenta pra galera. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Desejar sucesso. Desde agora o canal tá bem legal, tem muito convidado especial, gente bacana que com certeza vai trazer muita história interessante para ajudar quem tá no Brasil e quer vir para cá, quem tá chegando agora. O meu nome então é Natiele, eu sou gaúcha, sou natural de São Borja. Eu tô aqui no Canadá já fazem 4 anos, vai fazer 4 anos agora no final de junho. Eu sou casada, o meu esposo trabalha aqui também, ele é de profissional da área de TI. E agora a gente tá esperando aí um bebezinho que tá chegando. Ai, sim. Por enquanto eu ainda me chamo Natiele, porque todo mundo diz que depois que o bebê nasce a gente perde identidade, né? Vira mãe do fulano, mãe do ciclano. Então... eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi toda a trajetória, como a gente se preparou, como foi a questão do idioma, a questão financeira, vou falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da experiência da maternidade também, como foi, como funciona o sistema de saúde aqui. E é isso. Legal, então vamos começar por uma parte que todo mundo gosta de saber. Essa perguntinha a gente vai fazer para todos os convidados. A gente quer saber de você como é que foi o processo, como você se interessou pelo Canadá, como você botou o pé aqui, quem que foi a ideia. E é isso aí, vamos lá. Na verdade, a minha ideia de morar fora do Brasil começou lá na adolescência. Eu já pensava muito em sair, em fazer alguma coisa, em estudar, fazer um intercâmbio. Mas como eu morava no interior, então eu sabia que isso era muito difícil, a minha família era muito humilde, então isso era um sonho, mas eu nunca imaginei que um dia realmente isso ia sair do papel e ia conseguir.
Quando eu terminei o 2º grau, eu fui morar mais próximo da capital e aí comecei a estudar. Eu tenho 2 formações no Brasil. A minha primeira formação é técnica de enfermagem, a segunda é gestora hospitalar. E aí eu comecei a estudar e o meu sonho também sempre foi ser aeromoça. Nossa. Pela questão de poder viajar, de conhecer poder outros viajar países. De graça. Exato, de graça, melhor ainda, 0800, né? Mas como na época, assim, era caro para fazer o curso, e aí o que era mais viável dentro do que eu podia era o técnico de enfermagem, que foi a opção que eu escolhi. E aí depois eu me formei, conheci meu esposo, a gente casou, fomos morar juntos, aí a gente comprou o nosso primeiro imóvel. Eu já trabalhava, nessa época no hospital, eu trabalhava em UTI neonatal. E o meu esposo também, ele tinha essa vontade de sair do Brasil, mas a gente nunca tinha conversado sobre isso, porque ele sempre imaginava que eu não ia querer e eu imaginava que ele não ia querer. E os dois querendo. Exato, e os dois tinham esse sonho. E aí um dia ele chegou e falou, olha, eu tinha vontade de sair do Brasil, de fazer alguma coisa fora e tal. Eu disse, olha, eu também tenho vontade. Ele, mas por que tu nunca me falou? Por que tu nunca me falou? Mas aí tinha uma outra questão que pesava bastante, que era a família. Eu sempre fui muito apegada com a minha avó, desde criança eu sempre morei com ela, então a gente tinha um vínculo muito forte. E aí eu disse pra ele, olha, a gente vai, mas eu acho que a gente precisa amadurecer mais essa ideia, eu não queria sair do Brasil enquanto a minha avó for viva, não queria ficar longe. E ele respeitou isso e a gente acabou, o assunto morreu por ali. Isso foi em 2013, nós já morávamos na nossa casa própria e a gente teve uma situação que pesou muito, assim, a gente foi assaltado dentro de casa, foi um assalto à mão armada, nos fizeram de refém, então foi uma situação bem difícil, assim, para nós, e isso nos despertou trouxe... aquele gatilho de novo. Exato, isso, assim, deixou alguns traumas na gente, sabe, e aí depois disso a gente começou a falar de novo, olha... Aqui não tá bom, a gente literalmente perdeu o tesão, assim, de morar na nossa casa. A gente não tinha nem vontade de entrar mais dentro de casa. E eu trabalhava à noite, na época, e ele também. Então, às noites, a gente trabalhava uma noite sim, uma noite não. E aí, à noite que a gente tava em casa, a gente nem queria ficar dentro de casa. A gente sempre tava achando alguma coisa para fazer, porque ficou aquele medo, né? Aquela insegurança. E aí, depois disso, nós começamos a pensar, de repente chegou o momento de talvez a gente tentar arriscar e fazer alguma coisa, vamos estudar, vamos ver para onde a gente vai. E aí uma noite eu estava no hospital de plantão e eu tinha uma colega e ela estava estudando, estava lendo um livro, e aí eu perguntei para ela, o que tu tá fazendo? Aí ela disse, eu tô estudando francês. Nossa. Eu disse, mas por que tu tá estudando francês? Não é o... né? Você quer falar croissant? Uma brasileira vai falar francês, tu quer viajar, quer fazer o quê? Ela disse, não, é que tem um projeto de imigração, o lugar se chama Quebec, eles aceitam, principalmente o pessoal da área de saúde é muito bem visto lá, tem muito mercado de trabalho, o pessoal de TI também. Porém, tem que se preparar, precisa estudar o idioma e é o que eu estou fazendo. Ela já era formada na época, ela era enfermeira e o marido dela também era de TI. Aí eu disse, meu Deus, tu é doido, olha que coisa mais horrível, isso é difícil, francês, por que tu não escolheu uma outra língua mais fácil? E aí depois disso, morreu o assunto e um dia eu comentei com meu esposo, eu disse, olha, eu tenho uma colega assim assada, ela está estudando, está se preparando, ela me falou que vai para o Quebec e... Aí o meu marido pensou, mas vamos começar a pesquisar então sobre isso. Eu disse, não, nem pensar, eu não quero saber de francês. Eu li lá aquele livro e achei muito difícil. Não foi nem o frio o primeiro impacto, foi o francês. Foi o francês. Olha, não vou aprender nunca, vamos estudar inglês de repente. E a gente começou a pesquisar, começamos a pesquisar palestras também, que na época assim estava bem alta. Do BID, né? Isso. E aí a gente começamos a estudar, ir nas palestras e ver qual era o melhor caminho a se fazer. E aí na época a gente participou de uma entrevista que era para ver a questão da pontuação. Eu não sei se vocês chegaram a passar por isso também. Isso aí. Porque o pessoal que era de TI pontuava, quem era da enfermagem pontuava também, quem não tinha filhos também pontuava. E eu lembro que na época a nossa pontuação ficou boa. Então a gente disse, bom, então é agora, vamos começar a estudar.
E aí começamos a estudar o francês, dificílimo, meu Deus do céu. Eu ficava nervosa quando chegava no sábado, que era o dia que a gente estudava. E aí eu tinha sorte ainda que o professor só fazia perguntas para mim. Pra você. Ai, meu Deus do céu, coisa mais horrível. E aí foi indo. A gente conheceu também outros brasileiros, né? Outros gaúchos que também estavam se preparando, começaram a estudar o francês com o mesmo propósito que a gente. E aí, depois disso, eu lembro que mudou um pouco a questão mudava toda hora. do processo, Até hoje, né? né? A pontuação também já não valia mais, enfim, estava bem difícil. E aí, nós começamos a levar em consideração de vir pelo estudo. Só que aí o estudo tinha a questão do custo também, que era muito alto, né? Era um investimento muito alto. E aí a gente começou, bom, é o que a gente quer, é o nosso sonho, então vamos investir, vamos lá. E a gente começou a juntar uma grana, nós tínhamos a nossa casa, e nessa época a gente pensou, bom, a gente vende a nossa casa e vamos arriscar. E aí nisso a gente começou assim a realmente estudar muito o francês, nós estudamos por 1 ano e meio. E aí a gente estudava em casa quando podia, no trabalho quando dava, continuamos trabalhando também. E aí a gente vendeu a nossa casa, conseguimos vender a casa e são coisas que acontecem assim que parece que é pra ser, né? Eu lembro que na época um colega de trabalho me indicou uma corretora, ela foi lá, fez a avaliação da casa, 3 dias depois a casa estava vendida. Caraca! Então foi super rápido, a gente não imaginava que ia ser. Aí quando a casa foi vendida, aí sim deu aquele fiozinho da barriga. Agora acho que agora vamos ter que pegou, então agora a gente vai ter que ir. Volta. Não tem volta. E aí, depois disso, a gente mudou para um apartamento, porque nós ficamos ainda com um apartamento lá, porque toda a questão da aplicação do visto também tu tinha que comprovar vínculos com o Brasil, porque não era simplesmente, vou lá, vou pedir meu visto de estudos e vou para o Canadá e tudo certo. Não, era bem complexo o processo. Ficamos com um apartamento, mudamos para o apartamento. Aí a gente teve a solicitação de visto, a nossa foi negada. Então foi também, nossa, um balde de água fria. Mas era solicitação de visto estudo. Visto estudo. Ah, tá, ok. Eu viria com visto de estudo, meu esposo com visto de trabalho, Ok. né? E aí, literalmente, assim, é um buraco que se abre e parece que tu cai lá dentro, assim, e tu Balde acha de água que... fria, com a casa vendida. Com a casa vendida, com tudo já planejado, tudo encaminhado, o curso já tinha sido escolhido, aprovado, tudo certinho. E quando a gente pediu a justificativa, não tinha uma justificativa clara, assim, a gente negou o visto de vocês por tal e tal motivo. Simplesmente eles negaram. A impressão que deu que eles nem tinham lido o nosso dossiê e simplesmente foi lá e negaram. Aí vieram outras questões, tá, e agora o que a gente faz? Vamos aplicar de novo? Vamos escolher um outro lugar? O que a gente vai fazer? A gente ficou uma semana refletindo o que seria melhor. A gente estava trabalhando ainda, né, nessa época. E a gente decidiu, não, vamos tentar mais uma vez, vamos aplicar de novo e vamos ver o que acontece. E aí a gente organizou toda a documentação novamente, foi lá, aplicou. E aí a gente tinha, naquela época, estava demorando mais ou menos uns 4, 5 meses para vir o resultado de visto. Quanto tempo deu o teu, tu lembra? Mais ou menos? 20 dias. Foi super rápido, a gente não teve essa sorte. O primeiro eu acho que levou uns 3 meses, mais ou menos, até vir a negativa. E aí depois o segundo, quando a gente reaplicou, foram 7 meses de espera. Caraca. Mas daí veio aprovado. Isso. Então, mas às vezes eu acho que isso aí depende de quem trata, né, o negócio, né? Eu acho que depende muito do agente, a pessoa que lá pega teu dossiê, porque a nossa documentação estava toda correta. Né? Não tinha um porquê. Não, negar, a gente né? tinha a comprovação financeira que precisava, no entanto que quando a gente aplicou a segunda vez, a gente aplicou da mesma forma, não mudou nada, porque estava então, tudo Da certo. segunda vez passou. Depende muito de quem trata o negócio. Depende da né, pessoa, cara? né? Da pessoa que tá lá atrás e que pega teu Exatamente. dossiê. Hoje eu acordei de mau humor, vou negar todo mundo. Daí depois de 7 meses veio aprovado. Isso, e aí nesse meio tempo, enquanto eu esperava, eu já tinha saído do meu trabalho. E aí a gente decidiu, nós morávamos próximo a Porto Alegre nessa época, a gente decidiu ir pro interior, que era onde os meus pais e a minha avó moravam, para ficar um tempo com ela, enfim, né, para ver o que ia acontecer. Se viesse negado, a gente tinha pensado em outras
opções, como Portugal, era uma das opções que a gente tinha vocês pensado. Estão dispostos a sair mesmo. A sair. E aí, nós ficamos uns 6 meses, mais ou menos, no interior, e retornamos para Porto Alegre. Aí o meu esposo arrumou um trabalho em Porto Alegre, a gente alugou um apartamento e ficou lá esperando. E aí teve uma situação que eu já tava assim, literalmente de saco cheio da espera, porque aí tu não tinha retorno e ninguém te dava nenhuma luz no final do túnel e a gente já tinha perdido as esperanças. E aí eu pensei, bom, vamos ficar aqui por Porto Alegre, é legal, eu gostei daqui, a gente morava próximo ao centro, então tinha bastante lugar para ir. E aí um certo dia a gente estava caminhando num parque, era um final de semana, e aí eu tava conversando com meu marido e disse, nossa, a gente nunca tinha pensado em morar aqui em Porto Alegre porque tinha aquele preconceito da violência, era uma cidade grande. Aí todo mundo pensava, lá é bandido, não pode sair tranquilo na rua. E a gente já tinha a questão do trauma de ter sido assaltado em casa, né? E aí eu disse, mas não é bem assim, eu acho que às vezes a gente tem que vir pra ver como é, pra depois falar e julgar, né? E eu fechei a boca e a gente foi cercado. Eu acho que por uns 5 homens, assim, a gente foi assaltado de novo. Você tá absurdo. Foi só fala. A sorte é que a gente não tinha nada de valor, assim, a gente tinha os celulares e tinha o cartão e uma chave de casa. Aí eles nos cercaram, levaram os celulares e saiu correndo, assim, e o mais engraçado foi que eu tinha acabado de fechar a boca. Nossa, aqui é seguro, é super de boa, vamos ficar por aqui. De repente a gente desiste dessa história de sair do Brasil, porque talvez não é pra ser, né? E aí aconteceu isso, aí a gente foi na polícia, foi super mal atendido, assim, sabe? Literalmente não fizeram pouco caso da situação que a gente tinha passado, porque realmente pra eles aquilo Corriqueiro, né? Comum, né? Enfim, voltamos para casa e aí a gente continuou. Olha, eu acho que eu vou mudar de ideia, esse visto vai ter que sair, sei lá, vamos ter que dar um jeito de sair daqui, não tem condições de ficar. E aí, nisso, a gente ainda estava aguardando a resposta, né, da segunda aplicação e nada. Aí já tinha se passado umas 3 semanas, mais ou menos, e um dia eu saí sozinha para andar de bicicleta. Nós morávamos num apartamento, era bem no centro. E aí eu saí de bicicleta para andar e eu tinha levado só o celular. E aí, no que eu estava descendo, assim, para pegar a bicicleta, veio um outro cara e me assaltou de novo. E me levou o celular que fazia 3 semanas que eu tinha comprado. Então, aquilo, assim, para mim foi a gota d'água, sabe? Aí, depois disso, eu comecei a ter algumas crises de pânico, assim, eu não queria mais sair na rua sozinha, tinha medo de tudo, não ia no mercado. E aí eu comecei a fazer promessa pra tudo que é santo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você ainda tem um pouquinho disso aqui? Pelo menos eu agora, quando cheguei nos 6 primeiros meses, eu ainda saía à noite, eu ficava olhando pro lado, pro outro, ainda meio que com aquele costume, que a gente vem com aquele costume do Brasil de sair à noite. Você ainda tem isso aqui? Conseguiu perder? E como que ficou isso aí pra você? Aqui eu perdi em Montreal, quando nós chegamos, nós fomos direto a Montreal, moramos 1 ano lá e depois mudamos pra cá. E lá eu ficava sempre me cuidando no trem, no metrô, eu ficava sempre com a impressão que tinha alguém assim te olhando, te cuidando, mas agora eu já não tenho mais. Mas quando eu volto pro Brasil, sim. Depois que nós estamos aqui, eu já voltei 3 vezes pra lá. Nossa. E as 3 vezes eu tenho a mesma sensação. Eu tenho medo de sair de noite, tenho medo de pegar Uber, tenho medo de abrir um portão pra alguém entrar, porque eu tenho a impressão que alguém vai vir e vai assaltar. E lá eu não tinha nada, eu não saía com anel, não saía com relógio, não saía com celular, com nada, porque eu tinha medo que alguém ia assaltar de novo, enfim. É difícil, assim, só quem passa por isso sabe o que é o sentimento, assim, de insegurança e de medo que isso dá na gente. E aí dessa última vez então que eu fui assaltada e nossa senhora, eu rezava todo dia, pedia encarecidamente para que esse visto saísse, porque não dava mais. Não aguento mais comprar celular. Não aguento mais comprar celular. E o meu marido disse, não, chega de celular, não dá mais, vai comprar um lá que só funcione o WhatsApp e olhe lá e vamos esperar o que vai acontecer.
E aí eu acho que uma semana depois que isso aconteceu, o nosso visto saiu, então foi aprovado e aí foi uma felicidade assim que a gente não consegue nem descrever, porque foram muitos meses angustiantes, né, na espera e na vontade de sair, e aí se misturou com medo de estar lá. Aí saiu o visto e aí a gente simplesmente arrumou as malas, comprou as passagens e vamos embora. Não vamos ficar mais tempo por aqui, não. E aí então você veio para estudar? Qual o college que você fez? Isso, eu tinha 2 opções na época, que era o Educação Infantil, né, e de TI, não sei como é que se chama, Tecnologia de Informação. Sistema de informação. Técnico, alguma coisa assim. Mas como nunca, quem é da saúde normalmente não é muito apto, não é muito fã, né, da tecnologia, assim. Então eu acabei escolhendo educação infantil. Eu também nunca me imaginei trabalhando com isso, mas eu pensei, dentro das opções que tem, essa é a que eu mais me identifico. Era um curso mais extenso, ele era 3 anos, era um DEC, era um curso também bem mais caro. Mas eu pensei, pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa que talvez eu me veja trabalhando. Dentro de TI eu não me vejo trabalhando, então não tenho por que fazer isso, né? Já que vai gastar o dinheiro, que gaste com alguma coisa que você goste de trabalhar depois, né? Não só para vir. Isso, exatamente. E aí nós chegamos aqui em junho, o meu college começava em setembro. E aí nós chegamos bem no verão, assim, então deu para aproveitar bastante, deu para conhecer aquela vibe boa de Montreal. Nós tivemos a sorte também que a gente fez muitos amigos lá no Brasil que estavam se preparando para o processo e que vieram antes da gente. Então, quando nós chegamos aqui, eles já estavam organizados, já tinham alugado casa. A nossa professora de francês do Brasil também veio para cá, também migrou, ela e o esposo. Então a gente ficou com um grupo de pessoas assim bem bom. Aí a gente teve muita ajuda no início. Quando nós chegamos, nós ficamos hospedados na casa de um amigo até que a gente pudesse alugar um apartamento, né? Porque também você chega aqui é muita despesa, tu tá convertendo tudo, né? O teu dinheiro real para dólar. E aí vou usar um termo que vocês usam. Tava toda gauchada, faceira aqui. Toda gauchada, faceira, né? Tinha mais gaúcho chegando com as malas cheias de erva. Erva boa, erva boa. A erva boa, gente, erva mate para chimarrão, por favor, não interpretem mal. Então nós fomos bem acolhidos, então isso foi bem importante. Mas chegar aqui e ter aquele choque com o francês, eu acho que não é só para nós, eu acho para todo mundo que vem, né? Os franceses não entendem. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Imagina a gente, exatamente. Imagina a gente. E aí eu lembro, foi engraçado que no nosso primeiro dia nós fomos no Subway pra comprar um lanche. Nossa, pior ideia. Pior ideia que a gente pode ter. Eu fiz isso também. E aí não sabia escolher o pão, qual era o tamanho. Hoje, eu vou naquele Poulet Rouge ali, meu. Não sei o nome dos negócios. Eu apanhava no Brasil pra escolher aquele negócio. Então imagina isso tudo em francês. Dobra de queijo. Não dá nem pra entender. Não, cara. E aí, em setembro, então, começou o meu college, comecei a estudar, e aí me deparei com a questão também do francês. Eu tinha o francês, mas o meu francês ele era básico, ele não era um intermediário, avançado, e o curso era muito difícil. A sorte que também tinha uma outra brasileira que começou a estudar junto comigo, e aí nós éramos, assim, uma apoiava a outra, porque realmente o curso era... Você diz quando o curso é difícil, você diz o quê? Assim, você diz o exame, como funcionam os exames deles? Assim, ou você diz que é muita matéria e a professora larga o pau lá? Na verdade, tudo. Assim, a primeira questão da compreensão, né? Ok, porque aí a barreira do francês primeiro. Exato, a primeira barreira do francês, tu precisa se comunicar, tu precisa entender. E aí depois a questão das provas, trabalhos, aí tem a questão da escrita, porque além de entender, falar, tu precisa escrever muito bem. Então foram 3 desafios assim que realmente... De cara já. É duro. Difícil. E tinha a questão assim
eu não sei se é a palavra correta para se usar, mas um pouquinho de preconceito também, porque a gente não falava fluente francês. Um pouco de, talvez, impaciência. Impaciência. E aí as outras meninas todas eram daqui, eram de países que falavam o francês como língua principal. Então nós duas eram as únicas que falavam, mas né, não tinham a fluência. E era difícil também com os professores no início, porque eles não entendiam muito. Mas por que vem pra cá pra estudar se não tem o domínio da língua? Caramba. Só que eles também não entendiam que era a gente que fazia o negócio girar. Porque o imigrante, ele paga um valor muito maior do que um cidadão, por exemplo. Eu lembro que na época nós pagávamos, era $5.800 por sessão. O imigrante. De quanto tempo? Eram 6 meses. Nossa, cada puxado, sessão. Hein, meu? Puxado. E um residente daqui, ele pagava $1.200. Então era uma discrepância muito grande. Nossa então, senhora. assim, a escola, ela precisava do imigrante. Então, por isso que muitas vezes... Só esqueceram de avisar os professores, só. Exato, tem um pouco de paciência. Mas, claro, aí a gente também foi se esforçando. Eu estudava muito na época. Eu lembro que eu consegui um curso de francês, era gratuito, era pelo governo. Então, eu saía às 6 horas da manhã de casa, ia pro college, saía do college às 5:30 da tarde, ia pro curso do francês e voltava às 10 da noite para casa. Então, passava o dia inteiro, assim, francês. E aí, automaticamente, foi melhorando. Aí, eu já conseguia me expressar melhor, já conseguia entender melhor. Aí, para fazer os trabalhos também já começou a facilitar. Aí, os professores começaram a perceber que a gente tinha muito interesse, muito mais do pessoal que... E o sistema de avaliação deles é parecido com o nosso do Brasil? São trabalhos, são exames? Isso, é mais ou menos a mesma coisa. São os testes, né, as provas e os trabalhos que tu vai lá na frente, prepara o teu PowerPoint, apresenta, eles falam sobre, te dão um tema, tu vai lá e apresenta. E aí outra questão que a gente também acabou conquistando os professores é porque a gente que vem do Brasil mesmo, eu que era da área da saúde, que não tinha muito amor pela tecnologia, a gente passou por faculdade, sabe preparar um PowerPoint, sabe preparar um material para ir lá na frente falar. E aí nos trabalhos a gente ia muito bem, porque a gente sempre fazia tudo muito bem feito. Pela questão de ter que se esforçar muito mais, né? O trabalho acabava sendo melhor. Diferenciado. Exato. E aí a gente acabou conquistando a confiança dos professores e aos pouquinhos o francês ele foi melhorando. Melhorando foi com o fluindo. tempo. Foi melhorando. E aí depois disso eu já estava há 1 ano e meio fazendo college, e aí o meu marido, ele é de TI, logo que ele chegou aqui ele não conseguiu um emprego na área, e aí depois disso ele conseguiu, e foi uma empresa aqui de Quebec, essa empresa fechou o visto de trabalho dele. Aí veio a redenção da Natiele. Aí eu me libertei. Não depende mais de mim. Sim, aí quando veio aquela proposta, eu pensei, caramba, que fardo que eu tirei dos meus ombros, porque o processo era todo em cima de mim, então eu sabia que eu tinha que estudar, eu tinha que dar 100% de mim para que a gente conseguisse chegar até o final, né? E aí quando veio aquela proposta, eu disse pra ele, não pensa nem meia vez, já segura, a gente vai pra onde tiver que ir e muda e faz o que tiver que fazer. Mas ele precisava mudar aqui pra Vila de Quebec, né? Nós morávamos em Montreal na época. E aí ele trocou o visto dele, ele ganhou uma permissão de trabalho fechada, automaticamente eu perdi a minha permissão de estudos. Aí eu não podia mais estudar, graças a Deus. Né? Que chato. Vou dizer pra vocês que eu nem chorei. E aí acabamos mudando aqui pra Vila de Quebec, a gente já tá aqui há 3 anos. Mesmo assim, você acabou fazendo quanto tempo de curso? 1 ano e meio. Nossa, é bastante. Foi bastante. O curso era de quanto? Eram 3 anos. 3 anos? Fez quase metade do curso já, então. Quase metade do curso. Isso tudo pagando, na verdade, em reais, né? Porque tu tá convertendo ainda o teu dinheiro. E nesse momento ele não conseguiu nenhum emprego? Ele tinha conseguido uma vaga, era aqui em Quebec, enquanto eu estava estudando na TI. Porém, como eu precisava ficar em Montreal porque eu estudava, ele tinha que vir durante a semana e voltar final de semana.
E ele teve que alugar um lugar aqui para ficar, então se tornou um custo muito alto pra gente. Imagino. Porque ele precisava pagar o meu aluguel lá, eu na época não conseguia trabalhar. Ele precisava pagar meu aluguel lá, precisava pagar o aluguel dele aqui, precisava pagar o college, precisava pagar a despesa de ir e voltar, então algo que se tornou inviável pra gente, aí não deu certo. Mas aí eu acho que teve a questão do... Ele não falava os 2 idiomas, falava só o francês, não falava o inglês, e Montreal eles pedem. Inglês, né? Muito inglês. Então eu acho que lá. isso dificultou um pouco. Realmente. Bom, mas vamos continuar aí. Depois chegou em Quebec, e aí? Isso, mas antes disso teve uma história muito legal. Eu trabalhei no McDonald's. Sério? Eu não sabia disso aí, não. Lá em Montreal. Super mega experiência lá em Montreal. Mas peraí, que momento você trabalhou no McDonald's? Eu sei que você estudava, fazia francês. Sim. Meu Deus do céu. Eu estudava durante a semana, fazia o francês durante a noite, daí nos sábados e domingos eu trabalhava no McDonald's. Como a nossa despesa acabou ficando muito alta, tinha o college para pagar e todas as questões que a gente sabe que são altas. Então eu fui trabalhar no McDonald's, eu tinha uma amiga que trabalhava, eu disse, vou tentar, né? Vamos lá, vou fazer entrevista. E eu fui lá, fiz entrevista, fui contratada, já comecei a trabalhar e eu lembro que eu fazia o café na época. Nossa senhora, o que eu levei de xingamento. Senhor, não tá no script. Mas porque ela falava, você não entendia ou fazia errado? Não, e eram muitos, não é assim, você vai lá, pega uma xícara, prepara o cafezinho lá em 10 minutos. Não, é aqui, pauleira, corrida, um atrás do pauleira. E aí os clientes no McDonald's que eu trabalhava eram clientes mais idosos, assim, e eles eram mais impacientes. E aí, eu pedi o café duplo com 2 açúcares, 2 cremes, e eu fazia o café todo errado. E aí fazia outro e não tava certo, e o café tava frio, ou o café tava quente demais. Então, assim, mas foi muito bom, porque também eu aprendi muito, muito francês. Então, foi uma experiência muito boa. Principalmente os xingamentos. Mas aí depois, com o tempo, eu trabalhei até bastante tempo, eu acho que foram uns 4 meses, mais ou menos, que eu trabalhei no Mac. Mas foi legal, foi uma experiência boa, porque depois que os clientes me conheceram e aí a gente foi criando um certo vínculo, aí eles eram mais pacientes, eles entendiam, é imigrante, não é daqui, enfim. E aí as pessoas também sempre vinham e agradeciam, aí eles diziam, obrigado, o café tá muito bom, tá sempre com um sorriso no rosto. Então eu acho que por mais difícil que seja o que tu tem que fazer, o que tu vai passar, se tu fizer com boa intenção, fizer com amor, vai dar certo. Vai sair um cafezinho gostoso. Vai ser um café gostoso. Caraca, e aí as pessoas vão agradecer. Então foi uma experiência muito boa. Aí depois disso a gente mudou aqui para Quebec. E aí logo que eu cheguei aqui, aí eu pensei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Vou ter que trabalhar. Ficar em casa não vai dar, então vamos trabalhar. E aí na época eu lembro que nós mudamos para cá em outubro, em setembro eu fui pro Brasil. E aí, quando eu voltei do Brasil, meu marido já tinha feito o currículo antes de eu chegar em Montreal. Isso que eu queria que você contasse, eu tava só esperando. Você chegou aqui já tava... Não, eu cheguei aqui já tava empregada e nem sabia. Caraca! Sim, quando eu saí do Brasil, ele disse, eu já fiz teu currículo e já enviei para as garderies. Que eu disse, mas como assim? Eu nem sei se eu vou trabalhar em garderie. Não tem muito o que saber. Só vai. Ela chegou aqui já com as 5 entrevistas engatilhadas. Caraca, bicho. Sim, e aí, esse cara é bom, hein? Vai trabalhar, não vai ficar em casa parado. E aí a gente chegou aqui, quando eu voltei do Brasil, vim para Quebec, e eu já tinha algumas entrevistas agendadas, e aí começou o desespero, porque meu francês não é bom, porque não vou passar, porque não vai dar certo. Aí meu marido dizia, olha, tu tem 2 opções, ou tu vai e fala, ou tu fica em casa chorando e se lamentando. Se tu for e falar, e eles vão te aprovar, eu tenho certeza, tu vai trabalhar, tu vai ter teu dinheiro, pode comprar tuas coisinhas. Já ganhou em casa, as brusinhas. Em casa não tem brusinha, então aí tem brusinha da Tommy. Aí aqui, rapidinho, não, vou chegar lá, eu vou ter que falar. E aí eu fui para a primeira entrevista, foi na garderie, qual eu trabalho até hoje, né? E eu já cheguei lá e já gastei todo o meu vocabulário. Pensei, nem vou dar tempo pra me perguntarem nada. É uma boa estratégia isso, sabia? Já vou chegar lá e já vou falar tudo que eu sei, né? Vou gastar todo o meu vocabulário de uma vez só.
E aí eu já cheguei, e aí conversei com a dona da Garderie, expliquei a situação, né? Que a gente era imigrante, estava aqui há pouco tempo, mas eu tinha feito college, me interessava em trabalhar com crianças. No Brasil eu já trabalhava, mas né, não na área da educação, era com a saúde. Mas eu gostava muito e eu queria ver como era. E aí, resumindo, saí contratada. Não entendi nem quanto eu ia ganhar. Não entendi quanto era o meu salário. Só entendi assim, a gente fornece o uniforme. Isso aconteceu com a tal da Bruna Scherer também. Também. Quanto você vai ganhar? Não sei. Vamos esperar vir um pagamento. Exatamente assim. Não sabia quanto ia ganhar, não sabia nada. Só sabia, a única coisa que eu entendi é que fornecia um uniforme. Beleza. Tá ótimo. E aí ela disse, não, eu vou te mandar um e-mail, depois confirmando os horários, mas semana que vem tu já começa a trabalhar com a gente. Tá ótimo. E eu tinha uma outra entrevista que era à tarde. Aí eu pensei, bom, né, se eu passei na primeira, eu vou na segunda. Já se empolgou, já, daí já, confiança. Agora já, né, falei, já perdi o medo, vou usar a mesma estratégia, vou chegar lá e falando tudo que eu sei, não deixar a pessoa me perguntar nada. E pelo menos pode ser que eu entenda quanto é o salário, né? Aí fui, aí também tive uma pessoa super gentil que me atendeu, aí fiz a entrevista, já cheguei lá falando tudo que tinha pra falar, usei a mesma estratégia, deu certo. E aí eu tinha as duas propostas, né? Aí eu acabei aceitando a primeira porque era perto da minha casa, era mais fácil. E realmente o salário também, eu só descobri quando veio o primeiro contra-cheque. E aí o meu marido perguntava, tá, mas quanto vai ganhar? Eu disse, não sei, não vou perguntar de novo. Quando vier, a gente gastei descobre. todo o meu francês lá, agora vou dar de que não entendi. Não. Exatamente. E era engraçado porque as pessoas, quando a gente chega, a gente não entende muita coisa, então a gente fica no i, né? O i só muda a entonação, né? Você sabe, só muda a entonação. E quando é uma pergunta e eu respondi, oui, mas a pessoa não respondia, eu tinha que responder alguma coisa. Eu já mudava de assunto, eu fazia uma pergunta pra mim não precisar responder, porque eu não tinha entendido. E aí eu trabalho, né, na Garderie, agora eu não tô em função da licença maternidade, mas eu fiquei 3 anos lá. E também foi muito bom, eu tive muita sorte, porque eu tive uma equipe de trabalho muito boa. Pessoas que me acolheram muito bem, mesmo com a questão do francês, com a dificuldade. Os pais também imensamente gentis, assim, que têm um carinho, a gente percebe, assim, pelo imigrante, porque sabem que a gente trabalha bem, que a gente cuida bem das crianças, então foi bem legal. O que você sente mais falta do trabalho? Que eu sinto mais falta do trabalho, é pra falar a verdade. Por favor, eu perguntei por isso. Os cadô eram legais. Os cadôzinhos, né? Os pais dão um cadô? Sim. Top, velho. Sim, eles dão, é uma forma que eles têm, uma forma gentil de retribuir, sabe? O cuidado que tu tem com o filho, a atenção que tu tem. Porque aqui é difícil achar Garderie para te colocar a criança, e o que eu percebo que o pessoal daqui, eles não são muito afetuosos, igual nós somos lá no Brasil. Não que eles tratem mal as crianças, não é isso, longe disso, mas é a cultura, eles não têm aquela coisa de vir abraçar, dar um beijo, pegar no colo. E eu sempre gostei muito de criança, de trabalhar com criança, então eu tinha isso. E aí eu acabava me apegando com as crianças e automaticamente os pais percebiam esse contato. E aí eu acho que a forma de agradecer era com presente, sabe? E outra coisa que eu achei muito estranho também, que lá no Brasil, pelo menos nós lá no Sul, a gente não tem o costume de dar um presente, dar um cartão para alguém falando alguma coisa. E aqui, verdade. Todos os presentes que eu ganhei sempre vinha uma cartinha junto, sabe? Agradecendo e sempre com palavras muito gentis, assim. Então isso foi muito bom. Você tá trabalhando com qual faixa etária de criança? Eu trabalhava com bebês. Com bebês. Normalmente eles entravam na minha turma com 7, 8 meses e ficavam até os 18. Que legal. Aí com 18 eles iam passando, né, pras outras turminhas. E conta pra gente como que é mais ou menos o trabalho de gardienne. No início eu pensava assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente é isso que eu quero? Porque a minha ideia no início era procurar alguma coisa em hospital. Não como técnica, como o preposé, mas alguma coisa administrativa. Como eu tenho uma formação de gestão hospitalar, eu pensei que
talvez iria me ajudar eu achar alguma coisa na parte administrativa. E aí a sorte que o meu marido me empurrou meio assim, vai. E eu acabei gostando, e no início foi bem cansativo, assim, era algo que eu nunca tinha feito na vida. Então, até eu me adaptar, até eu entender como funcionava o sistema, e é um trabalho puxado porque eu trabalhava com bebês, então fisicamente é muito cansativo. Tu pega no colo, tu troca a fralda, tu coloca para dormir, aqueles que não caminham ainda tu precisa carregar no colo, então é cansativo, mas é muito gratificante. Só que é uma coisa que eu sempre falo, tu tem que gostar, tem que ter dom para aquilo. Se tu não gostar, não vai dar certo, porque é extremamente cansativo. Mas tem um lado bom, tem essa questão do afeto o vínculo que tu acaba criando com os pais. Tem uma menina que ela entrou comigo muito pequenininha e ela tinha uma dificuldade muito grande de adaptação, ela chorava muito. E aí eu tive muita paciência com ela desde o início. Ela entrou com 6 meses, ela ficou até os 18 comigo, então eu criei um vínculo com a família. E a mãe dela é pediatra, e a mãe vai ser pediatra do meu filho. Legal. E quando eu descobri que eu estava grávida, a menina já nem estava mais na minha turma, e aí a mãe me mandou uma mensagem dizendo: olha, vai ser um prazer para mim ser pediatra do teu filho. Legal, então quando ele nascer, tu sabe que tu pode contar comigo. Nossa. E aí depois disso ela foi várias vezes na minha casa me levar presente, levar coisas pro enxoval. Então tem um vínculo muito bom e isso é muito gratificante. Minha esposa tá grávida, você tem um contato de seu moço? A gente pode negociar. Eu te dou uns cartão cadê? Isso aí. E você trabalhava na garderie privê ou... Isso, é uma garderie privada. E tem alguma regra especial que o governo estipula? Tipo assim, você pode cuidar só de 3 crianças? Tem alguma regrinha assim básica? Tem. Na minha turma, nós poderíamos ter no máximo 15 crianças para 3 educatrizes. Então, são 5 crianças a cada. E aí depois, conforme a faixa etária vai aumentando, aí o número de educatrizes vai diminuindo, porque as crianças elas são mais autônomas, elas já sabem, mais independentes. Então, quando são bebês, elas dependem mais de ti. Então, por isso esse cuidado, né? Então, mais que 15 crianças, tu precisa de mais uma educatriz. Interessantíssimo isso. Quer pôr seu filho já na garderia? Cara, tô precisando aprender a fazer um filho primeiro. Tem uns sites aí especializados. Que ensinam, né? Dão dicas. E conta pra gente também como foi, então. Aí você trabalhou na garderia por 3 anos? 3 anos. Tal, E aí descobriu que estava grávida. Como que funciona? Não pode trabalhar? Aí é uma outra questão que também eu queria ter, né, o filho, mas a gente estava esperando ter uma situação financeira mais estável, tá bem organizado, para daí começar a planejar, pensar, e veio pandemia. E aí, quando eu engravidei, eu fiquei com muito medo, assim, de comunicar a empresa, porque eu tinha aquela coisa do Brasil ainda, sabe? Quando a mulher tá grávida, se torna um peso para a empresa. Ou quando tu é chamada numa entrevista de emprego, a primeira pergunta, tu tem filhos, quantos filhos, quem cuida dos teus filhos? Dessa última vez que eu fui pro Brasil, eu tava conversando com uma amiga e ela trabalha em RH, e ela tava me dizendo que é bem assim. Que a empresa, se tu tem 2, 3 filhos, então tu pode ser uma profissional top, ter muita experiência, muita força de vontade, mas tu tem filho, vai ficar doente, vai precisar sair, vai precisar se afastar, vamos dar uma oportunidade para quem não tem. Então isso acaba meio que se tornando um fardo. E eu tinha muito medo. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu pensei em não contar no primeiro momento na empresa, né? Pensei em esperar, porque aqui tu só passa pelo primeiro rendezvous, primeiro consulta com o médico, depois das 12 semanas. Antes disso, não. Só que, como eu trabalhava com bebês, eu tinha medo, porque eu precisava pegar no colo, precisava fazer força. E aí eu pensei, e aí, conto ou não conto? O que eu faço? Aí eu tomei coragem, fui lá e falei, eu disse, olha, tô grávida, né? Eu sei que não é o melhor momento para a empresa, eu sei que vocês precisam de mão de obra, porque a questão da mão de obra aqui, eu acho que em todas as áreas, né, é difícil, na área da educação, na área de saúde,
E aí, por incrível que pareça, a minha chefe, ela disse, nossa, que notícia maravilhosa, a gente fica muito feliz, que coisa boa, a gente tem certeza que tu vai ser uma ótima mãe. A partir de amanhã tu já nem vem trabalhar mais, não precisa mais vir, fica em casa, em repouso, aproveitando a tua gestação. E aí eu me senti assim aliviada, sabe? Porque eu percebi que aquilo não foi uma notícia má para eles e que eles ficaram felizes por eu estar passando por isso. E como funciona a licença aqui, Nath? Você vai ficar esse período agora sem trabalhar, depois vai também quando ter o filho? Como que funciona a licença aqui? Para as pessoas que trabalham na área da saúde, eu não sei como funciona nas outras áreas, né? Mas na área da saúde e na área da educação, quem trabalha com educação infantil, quando tu descobre que tá grávida, tu não pode mais trabalhar em contato direto. Então, pela questão dos vírus e do esforço físico que se faz, então tu não pode mais ter esse contato direto com as crianças. A empresa tem duas opções, ou ela te afasta, e aí tu fica toda a tua gestação em casa, ou ela te aloca em algum outro tipo de serviço que tu não tem esse contato. Entendi. Tu pode trabalhar no administrativo, pode trabalhar... Eu sei que tem algumas garderies que alocam na cozinha, aí tu vai para preparar as refeições para as crianças, né? E aí tem outras, olha, a gente não tem nenhum outro lugar para te alocar, fica em casa. Aí os primeiros 14 dias é a empresa que te paga, tu sai, a empresa te paga os 14 dias, e depois disso é um órgão do governo que começa a te pagar, que é o Kinest. E aí eles te pagam 90% do teu salário, e eles te pagam depois dos 14 dias até 4 semanas antes de tu ganhar o bebê. E aí depois disso quem começa a te pagar mesmo é um outro órgão do governo, que aí é a licença maternidade, que eles chamam, que é aquela que toda mãe tem direito, né? E aí também, só que o salário diminui, eles pagam 70% do salário do momento em que tu entra em licença maternidade até 18 semanas do bebê, e aí depois, até 18 meses, aí depois disso, se tu quiser, tu volta a trabalhar, se não, tu pode continuar, mas porém é 50% só do salário. Caramba! Então você vai ficar mais ou menos 18 meses ali, recebendo 70% ali, e depois você decide... Isso. E teu marido, você sabe? O marido, ele tem direito a 5 semanas, ele também pode escolher, são 2 tipos de regime, é o regime de base e o regime particular. Não vou saber dar muitos detalhes para vocês, porque pra gente também é uma coisa nova, a gente também está estudando para ver como funciona e qual é o melhor. Mas é o regime particular e o de base. O particular tu fica menos tempo em casa, porém tu ganha um pouco mais, e o de base tu fica mais tempo em casa, mas tu ganha um pouco menos. Entendi. E aí o marido, ou ele pode dividir a licença contigo, digamos, a gente escolheu 1 ano, eu fico 6 meses e ele fica 6 meses, ou ele pode ficar 5 semanas depois do nascimento do bebê. Esse negócio de fazer filho aí é bom, né? Você tá vendo, já tá notando? Eu já tô, vou salvar essa live e vou assistir várias. Viu? Carlos, tu vai passar por isso também, aproveita. Vamos falar um pouquinho da gravidez, né, que tá interessante. Sim, cara. Porque eu preciso me preparar também, cara. Nem que eu ache um canadense, se eu não souber fazer. Vamos se preparando. Porque, ó, você sabe a história do Carlos, né? Ele contratou um cara pra limpar a neve lá e... Foi depois disso que ele engravidou. Eu já peguei o cartão do cara. Já peguei. E se alguém mais estiver precisando aí de fazer um filho, a gente indica o cara lá pra tirar a neve, pum, na hora. E todo mundo diz, não, mas gravidez aqui é investimento, pensa por esse lado. Quem cuida, como que você fala? Pai é quem cuida. Exatamente. A Bruna falou assim pra mim, vai que nasce de olho verde. Eu falei, como um chinês cabeçudo vai nascer de olho verde? Então pode ser água daqui. Que água daqui? Pra cima de Moá? Tá bom. Eu tinha uma colega brasileira na garderie e ela tá aqui já há 11 anos. Ela veio casada, se separou e aí depois casou aqui de novo, e ela tem 2 filhos, e ela disse que quando ela estava no Brasil, ela imaginava, não, mas eu vou ter um filho lá no Canadá, lá todo mundo tem olho azul, os meus vão ser de olho azul também. Depende, mas vai que acontece na família, pode ter alguém. Vai que acontece, eu nunca vi um de olho verde. Não, é água daqui, ela vai falar pra mim, eu tomei muita água. Essa água da torneira aí. Olha, dizem que quando a mulher tá grávida,
grávida e ela fica olhando muito tempo para a foto de alguém, a probabilidade da criança nascer com os traços é grande. Então, assim, imprime uma foto de alguém de olho azul, verde lá e fica aqui, ó. Até desculpinha pra cima de mim, Miguelzinha, né, mano? Dizem, gente, é lenda. Eu vou comprar uma foto, vou dar uma foto pra ficar olhando a Ferrari, então, já que assim. Não, um olho verde e azul, por favor. Pra cima de mim. Eu vou criar igual, ó, se vinha o amor, olho verde, cabeçudo, vou criar igual. O amor vai ser o mesmo. Pai é quem cria. Exato. Bom, mas vamos falar um pouquinho. Ficou grávida, e aí? Como é que funciona aqui no Canadá? É um pouquinho diferente do sistema do Brasil. No Brasil, logo que tu descobre que tu tá grávida, logo tu já começa a fazer o pré-natal, começa a fazer os exames, ir no médico. E aqui não. Aqui tu só começa a fazer o teu pré-natal depois das 12 semanas. Que teoricamente, assim, a gravidez vingou, tá tudo bem, agora a gente começa. Antes disso, tu não tem uma consulta com o médico, tu não faz ecografia, a não ser que tu tenha algum sintoma, né, alguma dor, algum sangramento, aí sim, fora isso não. Depois das 12 semanas, tu consegue já os primeiros rendezvous, né, os acompanhamentos. Para mim foi bem fácil, eu vejo sempre mães reclamando da demora, que é difícil de acessar o sistema, que não consegue entrar. Estão acostumadas com o Brasil, né? Quem tem convênio médico, principalmente. Quem tem SUS, quem passou pelo SUS, eu não vejo muita diferença. Porque no SUS também, tu não, logo na primeira semana, quando descobre que tá grávida, tu já vai pro médico e já vai fazer 1 milhão de exames. Mas quem tem convênio, tu tem essa facilidade, né? Eu tive muita sorte desde o início, porque eu logo consegui uma médica dentro do hospital, no próprio hospital qual eu vou ganhar o bebê. Então eu já consegui fazer todos os exames, fiz ecografia, fiz os exames de sangue, que também são diferentes do Brasil. Lá no Brasil a gente coleta muito exame de sangue, faz muito exame de urina, aqui não. Aqui eles partem do princípio que se tu tá bem, se tu não tem nenhum sintoma, tá tudo certo. A vida segue. Gravidez, eu ouvi uma pessoa comentar que aqui a gravidez não é tratada como uma doença. E no Brasil muitas vezes sim, porque tu faz 1 milhão de exames, que às vezes não tem necessidade. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que no Brasil é muito excesso ou aqui que é o certo? Qual que você que trabalhou também ou aqui falta? Exatamente. Pois é, aí eu tive uma experiência agora quando eu fui pro Brasil, porque eu tinha na minha cabeça assim, no Brasil é muito melhor, porque a gente faz muito mais exames, a gente faz mais ecografias, a gente passa mais vezes pelo médico, então lá é muito melhor que aqui. Eu tinha isso na minha cabeça. E eu não posso reclamar em nenhum momento daqui do sistema de saúde, porque eu sempre fui muito bem atendida e tudo que eu precisei eu sempre consegui, então eu não tive problema nenhum. A gente faz uma ecografia nas 20 semanas que se chama a morfológica, que é para ver se tá tudo bem com o bebê, se ele tem algum tipo de malformação, se o coraçãozinho tá batendo direitinho. E eu fiz aqui e a ecografia foi muito bem feita. Ela foi em 3D, eu fiquei uns 50 minutos dentro da sala, ela fazendo a ecografia, me explicando tudo bem certinho, o que estava acontecendo, quais eram, né, identificando os órgãos do bebê, me dizendo que estava tudo bem, estava tudo certo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, não me dei por satisfeita, né? Vai que é ruim. Vai que ela não viu direito. Tá faltando alguma coisa. Vou logo correr pro médico e vou fazer 1 milhão de exames. E aí eu fui no ginecologista, ele me pediu alguns exames de sangue, quais eu não tinha feito aqui ainda. Me pediu a ecografia. E eu juro que eu entrei na sala, eu fiquei 5 minutos... E ela ficou mais tempo me fazendo perguntas do Canadá do que realmente, assim, fazendo o exame. E aí eu comecei a analisar com outros olhos. Aí eu pensei, ok, aqui a gente faz muito mais, mas eu acho que a atenção é muito menor. Lá a gente faz menos, porém, não que seja mais bem feito, não é esse o termo correto, mas é mais detalhado. Entendi. Então, eu já mudei um pouquinho a minha percepção.
E teve uma outra ecografia que eu fiz no Brasil, que ela se chama ecocardiofetal, que ela é do coração, para ver o coraçãozinho da criança se está tudo bem. Aqui eles não fazem esse tipo de ecografia. Por quê? Porque eles, na morfológica, eles já fazem muito bem feito. Já detecta. Exato. Então, se tem alguma coisa, aí sim, eles vão te pedir exames a mais, eles vão investigar. Caso esteja tudo certo, a vida segue o baile. Entendi. E aí, quando eu fui fazer a ecografia, eu conversando com a médica, expliquei que eu morava aqui, que aqui eles não pediam esse exame, e ela disse assim, olha, eu queria ir para o Canadá, eu fiz todo o meu processo também de imigração, eu comecei a estudar aqui para fazer a validação do meu diploma lá, comecei a fazer os cursos e eu entendi como funciona o sistema de saúde de lá. Essa eco do coração que tu tá fazendo aqui, na verdade, eles fazem lá, mas dentro da morfológica. Porque entendi. como lá o sistema ele é público, então eles tentam enxutar ao máximo para que o sistema não depasse, né? Entendi. Então eles fazem muito bem feito para que tu não precise fazer um várias milhão de vezes. coisas. Exato. Faz sentido. E aí no sistema privado já é diferente, porque não é público. Então tu tem a opção de fazer mais exames. Fui no médico que não tô sentindo o bebê mexer, vai lá e faz uma ecografia. Então essa é a diferença. Não que aqui seja ruim, porém é um sistema público de saúde. Então o viés precisa ser um pouquinho diferente para que não se vá à falência, né? Claro. Senão, E aí eu comecei a entender dá-lhe a melhor. ecografia. Exato. Os exames de sangue também no Brasil a gente faz coletas para ver como tá o ferro, como tem a vitamina. Aqui eles não têm esse costume de fazer porque tu toma o suplemento lá de vitaminas, então teoricamente se tu não tem nenhum sintoma eles entendem que tá tudo bem. Você já está suplementando. Exato. Eu tenho outra pergunta assim, eu sei pela minha irmã teve um filho, né, e desde o começo ela teve um médico, daí acompanhou ela durante a gravidez inteira, daí ela teve a opção de pagar para o médico estar naquele dia. Se ela não pagasse um X, ela ia ter quem estivesse no plantão lá. Aqui tem alguma coisa parecida? Como funciona, você sabe? Você disse para fazer o parto. Para fazer o parto, daí ela pagou não sei quanto por aquele médico que atendeu ela durante a gravidez inteirinha estar no dia. Mas daí, se ela não pagasse, ia estar o cara do plantão, ou se ele tivesse sorte lá, ele iria... Não, mas se ela pagasse, ele ia estar lá. Aqui funciona alguma coisa assim? Ou você passou por vários médicos? Como funcionou? Não, desde o início da gestação, eu comecei a ir com uma médica e é ela que vai me acompanhar até o final. Porém, no dia do parto, ela só vai fazer o parto se ela estiver lá no hospital de plantão. Caso ela não esteja, vai ser a equipe que está lá. Isso ela já deixou claro para mim, que não necessariamente vai ser ela que vai me atender, mas que todos os profissionais têm a mesma capacitação, então vai dar tudo certo. Mas tem essa opção de pagar? Não, eu acho que não, porque aqui, até onde eu sei, não existe isso de tu pagar, porque o sistema é público para todo mundo, então... E mais uma pergunta, não é cesárea, né? Não tem jeito, é natural. Não, é natural, ela chega lá... Não tem aquela, você quer assim ou quer assado. Não tem essa, e aguenta lá a dor e reza para que a criança saia logo e não se enrole muito. Mas eu sei que tem algumas opções, por exemplo, se a mulher ela já fez uma cesárea anteriormente, o segundo, o terceiro parto vai ser de cesárea também. Ou se, por exemplo, a mãe tem algum risco de saúde, a criança tem alguma coisa também, faz cesárea. Mas a preferência sempre é pelo parto natural. Eu tenho uma amiga que ela teve bebê, e o bebê dela era muito grande, e ela era pequenininha, então ela não tinha condições de ter um parto natural. E aí eles fizeram a cesárea sem problema, não deixaram também ela lá horas e horas no trabalho de parto para depois fazer a cesárea. Ela já chegou e já fez a cesárea. Então, assim, tipo um pai cabeçudo que nem eu, a chance de ser cesárea é grande. Eu já tava porque... gatilhando a piada aqui já. A Bruna vai ficar bem feliz, né? Acho que a chance de ser cesárea é grande. Ele falou que ele vai chegar no hospital, vai falar... Doutor, olha o tamanho da cabeça, já vamos abrir a barriga. Já vamos pra cesárea. Na hora já cesárea. Não dá, não passa. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, assim, do parto normal. Eu já li bastante, tento ver muitos vídeos na internet para tentar me preparar o máximo possível. E eu, assim, se me oferecerem cesárea, eu logo já vou aceitar. Já não vou nem pensar duas vezes.
A gente sabe que o parto normal ele é mais seguro, a questão da recuperação ela é bem mais rápida, mas eu já acompanhei, como eu trabalhava no hospital, eu já acompanhei muito parto normal, então não sei, dá um friozinho na barriga. Quando é com os outros é uma coisa, quando é com a gente é diferente. Mas tu sabe que eu tava no parque dos cachorros aqui no Canadá com a Bruna. No primeiro ano a gente encontrou um casal. Daí, cara, conta melhor aí. Faltou alguém nesse parque do cachorro, não? É que você falou que você foi com a Bruna no parque, eu falei, levou pra passear, não é? Daí eu encontrei eles, conversamos, tá? Daí beleza, passou o inverno, passou o verão, voltamos lá no ano que vem, né, com a Sofia. Tava lá, o casal que a gente encontrou, um carrinho de bebê e o cachorrinho deles. Cara, tiveram filho, né? Daí a gente foi conversar com eles, pai e tal. A mulher falou assim pra mim, Maurício, não senti dor nenhuma. Comecei a sentir a dor, tomei o cara deu uma picada aqui, depois disso, ó, foi embora. E foi natural. Mas também a gente já conversou com outras pessoas, porque justamente por causa da minha cabeça, a Bruna tem medo. Que falaram, cara, foi difícil pra caramba. Mas essa aí, deu esperança. Porque ela falou que entrou lá, já sentia a primeira dor, saiu rápido, tomou uma picada, acabou e foi embora. E depende de cada mulher também, né? Todo mundo é diferente. E eu sei que aqui também tem a questão da anestesia. Que pelo que eu li, até onde eu li, depois dos 4 centímetros de dilatação, tu pode pedir o anestésico. Então aí acaba facilitando mais a vida, né? Aí não acaba sentindo tanta dor, então tem algumas opções. No Brasil, eu não sei como funciona, se no SUS eles fazem, eu não trabalhei no SUS, então eu não sei como funciona, se eles fazem a analgesia. Mas aqui eu sei que sim, então é uma coisa que já alivia, mas pode ficar mais tranquilo. A Bruna, né, no caso, mais tranquila. Não, tu fica tranquilo pra acalmar ela. Na verdade, eu não posso nem entrar que eu vou desmaiar de ver o sangue. Mas tem que cortar o cordão umbilical, como assim? Vou tentar, se eu tiver acordado. Tem que estar lá, firme. O médico pega a sua mão. Nem que seja assim, ó, que nem zumbi. E aí, por exemplo, você já tem uma data prevista para o nascimento? Como que funciona? Tipo, se não nascer até essa data, já parte para induzir o parto? Como que funciona? Bom, se o guri não sair até o dia 30 de abril, acredito eu que aí a médica vai começar a fazer alguma preparação, né? A princípio é 30 de abril a previsão do parto. Mas eu já vi mães que vão até 41 semanas, então 30 de abril eu vou estar com 40 semanas. E dizem que os meninos são preguiçosos, né? Os homens já não gostam de se mexer, ficar lá, quietinho, paradinho, quietinho. Então todo mundo diz que menino demora muito mais. Aí oremos. Vamos rezar porque o guri saia logo e não dê muito trabalho. Já sei que não vai gostar de chimarrão, né? Acho que vai ser bem canadense, não gosta. Exatamente, vai pegar a cultura daqui. Não gosta. Isso aí é sim ou sim. Vai comer poutine só. Mas eu sempre acompanho assim relatos de muitas mães brasileiras que moram aqui. E eu ouço o pessoal reclamar muito do sistema de saúde, de como funciona, dessa questão de tu começar a fazer o pré-natal só depois das 12 semanas. Então, eu acho que também depende da sorte de cada um, do médico que tu consegue, porque eu realmente não tenho assim do que me queixar, sabe? Eu nunca fui mal atendida, todos os exames sempre foram muito bem feitos, os exames de sangue, tu marca em um dia, no outro, se tiver disponibilidade, tu já consegue fazer, então assim, eu não tenho queixas nenhuma. No hospital também, a médica super atenciosa. É diferente de que tu tem um plano de saúde, né? Como é no Brasil, por exemplo, que tu vai lá, a consulta é mais demorada. Aqui não, é rapidinho, tu vai lá, senta, tem algum sintoma, ela examina, não tem sintoma nenhum, tá tudo bem, Mas tchau. Você tem tudo que você precisa. Tem tudo que precisa, exatamente. E teve uma outra situação também antes de eu engravidar, eu precisei passar por um exame médico mais específico e tudo foi muito rápido. Eu passei pela médica, ela me avaliou, ela já fez o diagnóstico, o que eu precisava, já me deu o pedido de exames, depois disso eu já fui lá, já marquei, 2 semanas depois eu fiz e tava tudo certo, e tudo sem gastar nada, né? Então depende muito da sorte, eu acho, da pessoa, de quem pega, do profissional, né?
E você que trabalhou em Garderie, muito difícil conseguir uma vaga, já engravidou, já vai lá e se cadastra, como que funciona? Para colocar a criança, Teu filho. é bem difícil. Nas garderies privadas, eu acho que a dificuldade até não é tão grande, né? Porque tem uma rotatividade maior de crianças, mas eu acho que na garderie subvencionada é bem difícil de tu conseguir. Eu, por exemplo, nós nos inscrevemos lá no início, quando a gente descobriu a gravidez, a gente logo já foi para o site fazer a nossa inscrição e... Por enquanto, a gente não teve nenhuma vaga, já fazem 8 meses, e a gente percebeu que não teve nada de vaga ainda. Você tem uma noção quanto custa uma garderia? A privada? A privada depende muito do tipo de garderie, mas em média, assim. em média para bebês, é 50, 52 dólares por dia. Para bebês. Caramba. Depois dos 2 anos fica um pouquinho mais barato. Nossa, Mas em média é isso. Uma garderie familiar, né, que são as garderies que as professoras, as tias cuidam em casa, é um pouco mais barato, em média 40, 47 dólares por dia. Então é caro. Bem Claro caro. que aí tem a questão do incentivo do governo, né? Quanto menor a tua renda, maior o incentivo. E eu sei que para quem é residente permanente, quem é cidadão, eles fazem a antecipação do imposto de renda. Então tu pode pedir para antecipar, isso já ajuda um pouco, mas é caro, imagina, são 50 dólares por dia. E aí as refeições são oferecidas pela garderie, a única coisa que os pais levam é a fralda, e se a criança precisa de algum leite especial, fora isso é tudo fornecido pela garderie. Show de bola. Mas é alguma coisa a se pensar antes de ter o filho, né? Porque conseguir uma garderie subvencionada é assim, é uma loteria. Não é só contratar o cara da neve lá e vamos que vamos. Não é só isso. Então, já pensa logo, já vai fazendo uma poupancinha. Tem mais alguma pergunta, Carlão? Cara, acho que ficou bem claro, bem legal o papo, né? Então, vamos agradecer falamos... a Nath. Eu só queria passar uma informação antes para vocês. Eu estava lendo na semana passada que o governo ele abriu uma plataforma, um site para ajuda para as mães que descobrem a gravidez e que não tem esse apoio médico antes das 12 semanas. Que legal. Então, uma mãe que, por exemplo, uma mãe sozinha, uma mãe que está passando por alguma dificuldade financeira, uma mãe que não tem condições de comprar o seu alimento. Então, tu entra dentro dessa plataforma, preenche um formulário falando da tua situação econômica, falando um pouco da tua vida, assim, são perguntas simples, não é nada muito complexo. É um site gratuito, é um site também bem confidencial. E aí essas informações vão ser passadas por profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, eles vão analisar o teu dossiê e aí conforme a tua necessidade eles vão entrar em contato contigo para te dar esse auxílio. Obrigado pela informação. Porque como tu entra, teoricamente tu começa o teu acompanhamento depois das 12 semanas, antes das 12 semanas muita coisa pode acontecer com essa mãe. Ou ela pode estar sofrendo uma violência, ou ela pode estar passando por necessidade, está sem emprego, sem família, sem rede de apoio. Então, o intuito desse site é ajudar essas pessoas que estão passando por essa situação. Que massa, já passa pra gente o aí site. o pessoal que precisar, depois eu posso passar direitinho para vocês o link. A gente coloca mas se chama descrição. Magrocess. Se tu entrar lá no Google, colocar Magrocess, automaticamente ele vai te direcionar, vai te dar toda a explicação de como funciona. E aí tu preenche lá com as tuas informações, os teus dados, e aí o pessoal entra em contato para dar esse suporte. Eu achei bem interessante também, bem legal. Essa informação, muito legal mesmo. E outra questão também aqui que eu achei bem engraçado, quando eu comecei a fazer o meu acompanhamento, né, da gestação, as primeiras perguntas que eles te fazem é: a gravidez foi desejada, sofre alguma violência conjugal? Sério? Foram as perguntas que eu mais respondi, assim. Tanto com a médica, com a enfermeira, usa algum tipo de drogas. Então, assim, eles se preocupam muito, sabe? Se tu sofre uma violência conjugal, se não foi uma gravidez desejada, o que a gente vai fazer para te ajudar? O que a gente vai fazer para te acolher? Que legal, cara. Então, eles não perguntam, assim, de uma forma invasiva, mas eles tentam que tu fale para que eles possam te ajudar de alguma forma, se necessário, né? Cara, incrível. Então, tem um suporte muito bom.
Na verdade, faltava uma coisa, né? Perguntar aquela perguntinha surpresa que a gente combinou. Eita, pergunta manda bala aí. surpresa. Manda bala aí. Conta pra gente se tiver algum perrengue que você passou engraçado nesse processo de imigração aqui no Canadá. Perrengue chique, nada chique. Você que manda. Olha, são tantos perrengues que a gente passa. Ai, deixa eu me lembrar de um, assim. O primeiro. Ixi, o primeiro são vários. O primeiro são vários. O primeiro foi uma situação engraçada, que quando eu cheguei, eu tava com o telefone e aí, sem querer, eu disquei pro 911. Ah, tem muito isso. Se você, acho que se você... tem gente rindo que já fez 10 vezes. E aí eu peguei, disquei pro 911, mas claro, não era esse número que eu queria, mas sem querer, eu não sei o porquê eu disquei. Acho que, se eu não me engano, pelo menos no iPhone, tem, se você aperta, eu acho, para bloquear e um outro botão, é uma configuração que tem nele que ele liga automaticamente, como se fosse uma ligação de emergência. Isso, de emergência. E eu tava com o telefone, chamou, aí o pessoal da urgência atendeu e eu desliguei. Ao invés de eu dizer, não, desculpa, foi um engano. Aí desliguei o telefone e pensei, nossa, o que eu fiz? Aí logo depois deu assim, segundos, eles me ligaram de novo para saber se eu precisava de ajuda, o que tinha acontecido, que eu tinha entrado em contato com o serviço de urgência, se estava tudo bem, se eu estava sendo agredida ou se eu estava precisando de alguma coisa. Eu disse, não, senhora, tudo bem, desculpa, foi um engano, foi sem querer. A senhora tem certeza? Se precisar, a gente pode mandar algum suporte na sua casa. Eu disse, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, depois disso, eu lembro que eu desliguei o telefone, passou alguns minutos, eles ligaram de novo, pra saber, a gente realmente quer ter certeza que tá tudo bem com a senhora. Caraca, que a senhora incrível. não precisa de nada. Então, assim, eu pensei, nossa, nunca mais eu vou atender do jeito que toca nesse telefone, né? Porque realmente funciona, assim, sabe? O serviço é bem eficaz. E eu acho que o outro perrengue foi a questão do McDonald's, assim, que vários, né, perrengue chique que a gente passou. Eu acho que quem trabalhou lá já também deve ter história, assim, pra contar, porque... Tem mais uma coisa interessante. Vendo todo o seu percurso, a história, você continuaria, se arrepende de ter vindo pro Canadá? Não, em momento nenhum eu me arrependo. Eu acho que foi uma das escolhas mais assertivas, assim, que a gente teve, apesar de ter que ter recomeçado aqui tudo de novo, né? Porque é como um nascimento, assim, a gente renasce. Tu chega aqui, tu não conhece nada, não conhece ninguém. Lá no Brasil, a gente, o filho do fulano, o filho do ciclano, mas já conheço essa pessoa, já trabalhei com ela, tenho referência. Aqui não, tu tem que reconstruir toda a tua história. Não me arrependo em momento nenhum. A gente tem uma qualidade de vida muito boa aqui, a gente vive com segurança, que pra mim foi o que me fez sair do Brasil, sabe? Isso que eu ia perguntar, tu continua com o celular tudo certinho? Depois disso nunca mais aconteceu. No máximo agora pega o celular na neve. Mas fora isso, então, assim, não me arrependi. Até tem umas questões, assim, que eu senti, eu não sei se vocês já voltaram alguma vez pro Brasil depois que vocês estão aqui. A gente chega lá e eu não sei, a impressão que tem é que tu te afasta um pouco das pessoas, sabe? Porque os anos passaram, as pessoas viveram, a história delas aconteceu, tu não tava lá. Passou algumas coisas, conviveu algumas fases. Exato. Aí às vezes acaba que tu não tem assunto, porque aí também tu conta o que aconteceu aqui, eles contam o que aconteceu lá, mas aí não é toda a história. Tu perdeu o nascimento do filho de um amigo, tu perdeu o casamento de alguém. Então, foi isso, assim, cada vez que eu vou eu percebo que a gente perde um pouco desse vínculo, sabe? E também tem uma outra questão, que é a questão da família, que muitas vezes a família não entende o porquê que tu veio, o porquê que tu fez essa escolha. E agora na gestação, eu queria muito que a minha mãe viesse para ficar junto com a gente, para acompanhar, mas ela tem muito medo de andar de avião, então ela não vem. Ela já disse, ela foi bem assertiva assim nas palavras em dizer que não vem, que a decisão de vir foi nossa. Então, se eu tivesse lá seria diferente, mas eu tô aqui e ela não quer vir. E aí no início eu sempre pensava, nossa, mas por quê, né? Por que ela pensa assim? E aí depois eu comecei a entender
E eu comecei a pensar comigo mesma, eu não posso querer obrigar ela a vir, foi uma decisão minha. E quando a gente decide sair, a gente sabe que tem os pós e os contras. Sim, é Quando tu verdade. toma uma decisão na vida, sempre tem os pós e os Exatamente, contras. E aí tu tem que aprender a lidar com isso. E com certeza depois você tem que pesar, né? Valeu a pena ou não. Exato. Então, ter o filho agora longe da família é uma das questões, assim, pra mim, com certeza vai pesar muito. Tá lá no Brasil e ter que vir e sabendo que todo mundo queria que eu ganhasse o bebê lá para a família poder participar, e a gente decidiu de vir para cá, porque o nosso plano era ter o filho aqui para que ele nascesse canadense, para que ele pudesse ter um futuro diferente do nosso, que, né, tivesse mais oportunidades que a gente teve no nosso país. Então, essa questão da família é uma coisa que é bem difícil, mas a gente tem que aprender Conviver e levar a vida. e fazer a gestão disso tudo. Pensando pro lado do seu filho, o que vocês vão poder proporcionar para eles não tem preço. Né? Exato. Tem preço. E aí as pessoas às vezes não entendem, eles acham que a gente vai estar longe, mas querendo ou não, hoje tem a tecnologia, a gente vai estar perto, a gente vai estar fazendo videochamadas, a gente vai mostrar que lá tá a família, quando for para lá vai ter a família, mas ele não vai conviver, não vai crescer junto. Mas também tem muitas famílias no Brasil que não crescem juntas, que têm pais separados, que têm irmãos que às vezes nunca se falam. Então não é porque a gente está aqui que vai perder esse vínculo com eles, né? E aqui tem os tios para levar para montanha, fazer um snow. Exato! Aprender a fazer Tio esporte. E aí, ó, vai ter que aumentar o carro. Vou contar uma história legal da Nath. Conta aí. Você vai no carro do Rômulo, marido dela, você abre o porta-mala, e eles têm uma Santa Fé. É grande o negócio. Você abre o porta-mala, não tem espaço para nada. Eita! Não tem espaço. Ela tem prancha de snow, esqui, capacete, patins. Que mais? De fazer o slide lá. Tem tudo, velho. E adivinha o que eu faço? Nada. Não, mas assim, eu te entendo. Pelo menos se der vontade, tá lá. Se aporta a oportunidade, né? É assim que eu penso, a hora que der vontade, tá ali. Que Aí problema eu vou com e essa faço. vontade. Que nunca foi, né? Nunca deu a vontade, né? Coitado do Rômulo, que agora vai ter também do bebê. Cara, então melhor comprar um carro grande. Tem que ser um carro maior pra poder carregar todos os equipamentos. Mas esse ano não deu pra patinar por causa da gestação, né? Mas ano que vem aí o Davi vai junto comigo. Tá gravado, viu? Sim, Olha a resposta, olha a resposta. levar essa criança pra fazer esporte, pelo amor de Deus, não pode ser igual o pai e a mãe. Cara, só agradecer. Muito obrigado mesmo, muito legal o papo, acho que esclareceu bastante. Não, foi dúvida, demais, várias coisas que eu tava pensando aí, vários esclarecimentos que você deu, foi muito produtivo, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. Ela tá grávida, galera, tá aqui com a gente, cara, podia estar na casa lá de boa, mas ela tá aqui passando tomando informação pra gente. Tomando chimarrão. A gente tem que tomar, tem um chima ali, a erva tá até estragando, velho, eu sou de Foz ali, às vezes a gente toma, mas não é igual a galera do sul lá, mas... todo dia, que né? é todo dia, às o vezes. Carlos a gente não conseguiu convencer, ele tentou tomar, mas não Eu já deu falei, certo. se for pra montanha comigo, eu tomo. Mas eu sei que não vai, então. Não, mas olha o que tu prometeu, ia tomar uma térmica de chimarrão. Até hoje não tomou nenhuma. O Rômulo, né? o Rômulo vai pra montanha. Não vai. Eu acho que nem se tu amarrar e lá e puxar uma água. Exatamente. Quando o filho deles nascer, acho que ele vai leva. acompanhar. Porque aí a que ele vai criança acompanhar. vai gostar, né? Porque E ele vai ser obrigado. Exatamente. Ele vai ser obrigado. A vida vai Pelo ser na bem, neve, então Pelo bem e pelo mal. né? Vai ter que ir. vai Rômulo. ter que ir, querendo Dançou. ou não querendo. A gente estava vendo uma reportagem da pesca na neve. Não sei se vocês gostam de pescar. Não Meu é o pai esporte gosta. preferido. E aí o pessoal pesca mesmo no gelo aqui, né? As temperaturas lá negativas e o pessoal pescando. Aí meu marido disse, no verão até dou uma chance assim, de fazer uma pescaria, mas agora no inverno nem a pau que vai. Bom, então, beleza. Obrigado, Obrigadão, Nath, mais uma Nath. vez. Eu que agradeço. Quer mandar um beijo pra alguém, um abraço? Eu que agradeço o convite, espero que eu tenha acrescentado aí no Demais. canal de vocês. Foi muito legal a experiência de vir aqui contar um pouquinho da minha história, de como foi todo o nosso processo de imigração, o que nos motivou a sair do Brasil. Eu queria mandar um abraço para minha família, para todo mundo, dizer que tá tudo bem, tudo certo. Davi tá aqui, tá feliz.
deixou a família lá no Brasil, mas está tudo bem, tudo certo. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Qualquer coisa que a gente possa ajudar. Se alguém tiver alguma outra dúvida, aí é só mandar. Muito obrigada. Valeu. A gente que agradece. Valeu, gente. Até o próximo.